Em maio de 2026, a China tomou uma decisão que nenhum governo ocidental conseguiu ignorar. Ela restringiu as exportações de terras raras processadas e bloqueou o acesso de fabricantes de semicondutores militares americanos às suas cadeias de fornecimento. Não foi uma declaração de guerra, foi uma demonstração de controle. E o mundo inteiro acordou sem plano B. Terras raras não são raras no sentido geológico. São 17 elementos químicos, como o neodímio, disprósio, érbio, gadolínio, que existem em vários países, incluindo o Brasil. O problema não é onde elas estão, é o que é preciso para transformá-las em algo útil. O refino de terras raras é complexo, quimicamente intensivo e ambientalmente agressivo. Produz resíduos radioativos. Requer décadas de conhecimento técnico acumulado e infraestrutura especializada. É por isso que a China controla 70% da extração global e 90% do processamento. A maioria dos países que têm as rochas, incluindo o Brasil, não tem a cadeia industrial para transformá-las. E a dependência é total para alguns insumos. A União Europeia importa 100% das terras raras pesadas, como o disprósio e térbio, da China. Não tem alternativa de curto prazo. Para ter uma ideia da importância estratégica, o neodímio está em todo motor elétrico, do carro elétrico ao drone militar. O disprósio está nos sistemas de armas de precisão, em supercomputadores e nos caças de quinta geração. O gálio e o germânio são a base dos chips de última geração, da infraestrutura de 5G e dos sistemas de inteligência artificial. Semicondutores avançados ultrapassaram o petróleo como recurso estratégico do século XXI. E as terras raras são a matéria-prima que ninguém vê, mas que está na base de tudo. Deng Xiaoping disse em 1992, em visita ao sul da China: "O Oriente Médio tem petróleo. A China tem terras raras." Não foi uma observação casual. Foi uma declaração de estratégia nacional. A partir daí, a China passou décadas construindo o que outros países não quiseram: um ecossistema industrial completo, verticalmente integrado, do minério ao componente acabado. Enquanto países ocidentais terceirizavam mineração e processamento em nome da eficiência e da redução de custos, a China oferecia subsídios, zonas econômicas especiais e mão de obra barata para atrair e desenvolver a cadeia inteira. O resultado? Quando os outros países quiseram retomar o controle, descobriram que não tinham mais o conhecimento técnico, a infraestrutura, nem os fornecedores para fazer isso sozinhos. Em setembro de 2010, um barco pesqueiro chinês colidiu com 2 navios guarda-costas japoneses nas águas disputadas das ilhas Senkaku. O capitão chinês foi detido pelas autoridades japonesas. A resposta da China foi silenciosa e cirúrgica. Em semanas, as exportações de terras raras para o Japão caíram drasticamente, sem anúncio oficial, sem declaração pública, sem reunião diplomática. A indústria eletrônica japonesa, que depende desses minerais para fabricar produtos de precisão, sentiu o impacto em semanas. O capitão foi liberado. As exportações foram retomadas. E o mundo observou o que havia acontecido. Era um ensaio geral. Uma demonstração de que o fornecimento de minerais estratégicos poderia ser usado como alavanca geopolítica, sem disparar um único tiro. O mundo observou. E não mudou o padrão de dependência. Vamos falar de onde as terras raras aparecem na prática, porque é aí que a dependência se torna concreta. O neodímio está nos ímãs dos sistemas de guiamento de mísseis e dos motores de aeronaves militares. O disprósio mantém esses ímãs funcionando sob temperaturas extremas. Sem ele, a performance cai. Praticamente todos os sistemas de armas de precisão das Forças Armadas Ocidentais têm terras raras chinesas na cadeia. Um único motor elétrico de EV usa cerca de 1 a 2 quilos de neodímio. Com a transição para a eletrificação forçada pela regulação europeia e americana, a demanda por esses minerais vai triplicar até 2030, segundo projeções da IEA. Gálio e germânio são componentes críticos na fabricação de chips de alta performance e na infraestrutura de telecomunicações 5G.
Sem eles, não há chips de última geração. E sem chips de última geração, não há avanço na inteligência artificial. Em maio de 2026, quando a China apertou o cerco de exportações, o setor militar americano ficou fora do acordo de fornecimento. Não era um acidente, era uma mensagem. A China sabe exatamente quem depende do que e em que quantidade. A resposta ocidental existe, mas é lenta. O Inflation Reduction Act e o CHIPS Act injetaram centenas de bilhões de dólares para relocalizar produção de semicondutores e construir cadeias alternativas de minerais críticos. A Mountain Pass, única mina significativa de terras raras nos Estados Unidos, está em operação, mas ainda envia parte do material para a China processar. O problema é o tempo. Construir capacidade de processamento de terras raras leva 10 a 15 anos. Não se improvisa. O Critical Raw Materials Act estabeleceu um limite. Nenhum insumo crítico pode ter mais de 65% de dependência de um único país ou bloco. É um reconhecimento tardio da fragilidade. A implementação levará anos. A nova estratégia americana e europeia é concentrar fornecimento em países aliados ou politicamente neutros, evitando adversários estratégicos. Isso abre espaço para países como Canadá, Austrália e Brasil. Segundo maior detentor de reservas de terras raras do mundo. Maior produtor de nióbio, com 92% da produção global vindo do Brasil, principalmente do complexo minerador de Araxá, em Minas Gerais. O nióbio é usado em aços de alta resistência para a indústria automotiva, aeroespacial e construção de infraestrutura. O Brasil é o único fornecedor relevante do mundo. E ainda assim, o Brasil exporta minério bruto, não processa, não refina, não agrega valor. A riqueza mineral sai do país na forma de concentrado, e os produtos acabados voltam como importação. A janela de oportunidade está aberta. O mundo está buscando fornecedores confiáveis, fora da China, para terras raras e outros minerais críticos. O Brasil tem o ativo. O que não tem, ainda, é a decisão política e o investimento em processamento que transformariam esse ativo em posição estratégica real. A era da eficiência absoluta acabou. O que vem depois é a era da resiliência estratégica, onde o acesso garantido a insumos críticos vale mais do que o preço mais baixo. Países e empresas que entendem isso primeiro estão construindo vantagens que vão durar décadas. A pergunta para o Brasil não é se a China vai continuar usando terras raras como alavanca. Ela vai. A pergunta é: quando o Brasil vai decidir que quer ser fornecedor e não apenas reservatório na cadeia de minerais que vai definir a próxima geração de tecnologia e poder militar? Se esse tema te interessa, inscreve-se no canal. Toda semana tem análise de geopolítica e comércio exterior com dados reais, sem simplificação. E se você quiser ir mais fundo no tema de supply chain e gestão de fornecedores internacionais, o link do curso está na descrição. Até a próxima!